22 de junho de 1941, 3 horas e 15 minutos. Fronteira entre a Alemanha e a União Soviética. O céu ainda está escuro quando o primeiro clarão rompe o horizonte. Durante alguns segundos parece um relâmpago distante. Então outro surge, e outro, e outro. Logo, centenas de canhões alemães iluminam a linha de frente inteira. O chão treme, o ar vibra. Colunas de fumaça começam a subir sobre posições soviéticas que poucos instantes antes ainda dormiam. Você quase consegue sentir o impacto das explosões atravessando a terra úmida da madrugada. A maior invasão da história acaba de começar. Ao longo de milhares de quilômetros, 3 milhões de soldados alemães avançam simultaneamente. Milhares de tanques rugem através das estradas poeirentas. Motores de caminhões ecoam sem parar. Acima deles, esquadrilhas da Luftwaffe cruzam o céu em direção ao leste. Para os homens que participam da ofensiva, tudo parece impossível de deter. A operação recebe o nome de Barbarossa. Seu objetivo oficial é simples: destruir a União Soviética antes que ela consiga reagir. Mas existe uma diferença enorme entre os objetivos escritos nos mapas e aquilo que realmente importa dentro das salas de comando. Para muitos oficiais alemães, a verdadeira chave da guerra está em Moscou. Não apenas porque é a capital soviética. Moscou é o centro nervoso de todo o sistema ferroviário da União Soviética. É o coração administrativo do país. É onde convergem as principais linhas de comunicação. É onde decisões militares são tomadas. É onde está concentrada grande parte da autoridade política de Joseph Stalin. Se Moscou cair rapidamente, muitos acreditam que todo o sistema soviético poderá entrar em colapso. Essa convicção é compartilhada por vários dos comandantes mais experientes da Wehrmacht. Enquanto as primeiras semanas da invasão se desenrolam, suas previsões parecem corretas. As forças soviéticas sofrem derrotas devastadoras. Exércitos inteiros são cercados. Centenas de milhares de soldados desaparecem em gigantescas bolsas de captura. Em diversos setores da frente, colunas alemãs avançam tão rápido que unidades soviéticas sequer conseguem organizar uma retirada ordenada. Os mapas nos quartéis generais mudam diariamente. Linhas vermelhas são apagadas. Novas linhas são desenhadas centenas de quilômetros mais para trás. A cada atualização, a Alemanha parece mais próxima da vitória total. Dentro dos blindados do Grupo de Exércitos Centro, a sensação é de euforia. Os comandantes observam as estradas abertas diante deles. As defesas soviéticas parecem desmoronar continuamente. O general Heinz Guderian, um dos arquitetos da guerra blindada alemã, acredita que a oportunidade é única. Quanto mais rápido avançarem, mais difícil será para os soviéticos reorganizar qualquer resistência significativa. Os tanques alemães não devem parar. Não agora. Não quando Moscou parece cada vez mais próxima. Mas à medida que os quilômetros passam, algo começa a acontecer. A resistência soviética não desaparece. Ela muda. Unidades destruídas são substituídas por novas formações. Estradas que deveriam estar vazias voltam a apresentar movimento militar. Posições abandonadas reaparecem ocupadas poucos dias depois. É como se o país estivesse absorvendo golpes gigantescos e, mesmo assim, continuasse produzindo mais soldados, mais veículos, mais armas, mais linhas defensivas. Para muitos oficiais alemães, isso não altera a conclusão principal, pelo contrário. Se os soviéticos ainda conseguem resistir, então Moscou precisa ser capturada o mais rápido possível. Antes que a situação mude. Antes que o inimigo tenha tempo. Antes que o verão termine. Os relatórios enviados ao alto comando refletem essa urgência. Vários generais defendem a mesma ideia. Concentrar forças. Ignorar objetivos secundários. Avançar diretamente para Moscou. A lógica parece simples. Quanto mais cedo a capital cair, menores serão as chances de recuperação soviética. Mas existe um problema. Um problema sentado em uma mesa repleta de mapas, milhares de quilômetros atrás da linha de frente. Adolf Hitler. À medida que recebe relatórios do avanço espetacular da invasão,
Hitler observa o conflito de uma forma diferente. Para ele, Moscou não é necessariamente o prêmio principal. Existem outras prioridades. Ao sul estão as vastas terras agrícolas da Ucrânia, os campos capazes de alimentar exércitos inteiros, as regiões industriais, os recursos estratégicos. Ao norte está Leningrado, uma cidade carregada de simbolismo político, uma cidade cuja queda representaria um golpe monumental para o regime soviético. Em sua visão, a guerra não deve se concentrar apenas em Moscou. Ela deve atingir vários objetivos ao mesmo tempo. E essa diferença de visão começa a criar tensão dentro da máquina militar alemã. Nos mapas dos generais, existe uma seta apontando para Moscou. Nos mapas de Hitler, existem várias setas apontando para diferentes direções. À primeira vista, a divergência parece apenas uma discussão estratégica. Mas não é. Ela representa uma decisão que poderá definir o destino de milhões de homens. Uma decisão tomada enquanto o relógio continua avançando, enquanto os dias de verão passam, enquanto as estradas ficam cada vez mais longas, enquanto, muito longe dali, dentro da União Soviética, homens exaustos trabalham dia e noite para transformar o caos da invasão em algo que os alemães ainda não conseguem enxergar. Uma nova linha de defesa está começando a nascer, e cada dia ganho pelos soviéticos terá um preço terrível para a Alemanha. Mas naquele momento, quase ninguém imagina isso, nem mesmo Hitler. Nos dias seguintes, o avanço alemão continua parecendo irresistível. As estradas do leste permanecem lotadas de colunas blindadas. Caminhões carregados de combustível levantam nuvens de poeira que podem ser vistas a quilômetros de distância. Canhões antitanque seguem rebocados por tratores, enquanto motociclistas atravessam aldeias soviéticas, levando novas ordens para a linha de frente. À primeira vista, a máquina de guerra alemã parece funcionar perfeitamente, mas a aparência começa a esconder uma realidade mais complicada. Quanto mais os exércitos avançam, mais suas linhas de suprimento se esticam. Cada litro de combustível precisa percorrer distâncias cada vez maiores. Cada projétil disparado precisa ser substituído. Cada tanque avariado exige peças que vêm de centenas de quilômetros atrás. A velocidade que tornou possível a invasão também está criando um problema perigoso. Os alemães estão se afastando rapidamente de suas próprias bases logísticas. Mesmo assim, os comandantes do Grupo de Exército Centro continuam olhando para o mesmo objetivo: Moscou. Nos mapas espalhados sobre as mesas dos quartéis generais, a capital soviética parece cada vez mais acessível. As grandes batalhas de cerco dos primeiros meses devastaram boa parte das forças soviéticas posicionadas no caminho. A estrada não está livre, mas talvez nunca esteja tão aberta quanto naquele momento. Generais experientes observam a situação com crescente ansiedade. Eles sabem que guerras não são vencidas apenas por vitórias. São vencidas pela capacidade de transformar vitórias em resultados estratégicos permanentes. E Moscou representa exatamente isso. Não apenas uma cidade, um centro ferroviário, um centro político, um centro administrativo, o coração de um império. Se esse coração parar de bater, acreditam eles, todo o corpo soviético poderá entrar em colapso. Por isso, as recomendações enviadas ao alto comando tornam-se cada vez mais insistentes. Avançar imediatamente, concentrar forças, manter o impulso, não desperdiçar tempo. Mas Hitler continua enxergando a guerra através de outra lente. Ao analisar os mapas, sua atenção se volta para o sul. A Ucrânia exerce uma atração quase irresistível. Ali estão algumas das regiões agrícolas mais produtivas da Europa. Ali estão recursos fundamentais para sustentar uma guerra longa. Ali estão importantes centros industriais que ainda permanecem nas mãos soviéticas. Na visão de Hitler, destruir a capacidade econômica da União Soviética pode ser mais importante do que capturar sua capital. Ao norte, Leningrado continua ocupando espaço em seus pensamentos. A cidade não possui apenas valor militar, ela possui valor simbólico. Seu nome está associado à Revolução Bolchevique. Sua queda teria enorme impacto psicológico.
Assim, enquanto muitos generais enxergam uma linha reta até Moscou, Hitler vê uma campanha mais ampla. Uma campanha que exige múltiplos objetivos simultaneamente. E então vem a ordem. Unidades blindadas que deveriam avançar para leste recebem novas direções. Formações inteiras são desviadas. Parte do poder de ataque do Grupo de Exércitos Centro passa a ser empregada em outras operações. O movimento provoca preocupação imediata entre diversos comandantes, porque eles compreendem algo fundamental sobre o campo de batalha: tempo. Tempo é um recurso militar tão importante quanto combustível ou munição. E naquele momento, a Alemanha está começando a gastar o seu. Os tanques de Heinz Guderian mudam de rumo. Em vez de seguirem diretamente para Moscou, passam a participar de operações voltadas para o sul. Do ponto de vista tático, os resultados são impressionantes. Os cercos realizados pelos alemães capturam números gigantescos de soldados soviéticos. Novamente, a Wehrmacht obtém vitórias que parecem espetaculares. Mapas são preenchidos por novas áreas conquistadas. Relatórios registram centenas de milhares de prisioneiros. Nos jornais alemães, essas conquistas reforçam a impressão de que a vitória final está próxima. Mas existe uma diferença entre vencer batalhas e vencer tempo. E os soviéticos entendem isso melhor do que os alemães imaginam. Enquanto a Wehrmacht combate no sul e no norte, algo extraordinário acontece nas profundezas da União Soviética. Fábricas inteiras começam a desaparecer. Não porque foram destruídas, porque estão sendo removidas. Máquinas são desmontadas, equipamentos são carregados em trens, milhares de operários seguem para o leste. Peças industriais cruzam enormes distâncias rumo aos montes Urais. O processo parece impossível, mas acontece em escala gigantesca. Enquanto os alemães celebram cercos monumentais, a capacidade industrial soviética luta para sobreviver longe do alcance da invasão. Ao mesmo tempo, novos exércitos começam a surgir. Soldados recém-mobilizados ocupam posições defensivas. Engenheiros constroem fortificações. Valas antitanque aparecem em torno de áreas estratégicas. Linhas defensivas são ampliadas. A cada dia que passa, a União Soviética ganha algo precioso. Não território, tempo. Tempo para reorganizar, tempo para mobilizar, tempo para respirar. Dentro do Kremlin, Joseph Stalin também passa por uma transformação. Nos primeiros momentos da invasão, o choque havia sido enorme. Agora, a liderança soviética começa lentamente a recuperar a iniciativa. As instituições do Estado permanecem funcionando. As ferrovias continuam operando. As ordens continuam circulando. A estrutura que muitos alemães acreditavam estar à beira do colapso continua de pé. E isso muda tudo, porque a guerra que Hitler esperava vencer rapidamente está começando a se transformar em outra coisa. Uma guerra de resistência, uma guerra de recursos, uma guerra de desgaste. Exatamente o tipo de conflito que a Alemanha queria evitar. Ainda assim, na superfície, o cenário parece favorável. Os exércitos alemães continuam avançando. As vitórias continuam chegando. Os relatórios continuam impressionantes. Mas existe uma diferença crescente entre aquilo que os soldados veem no campo de batalha e aquilo que está acontecendo nos bastidores. Como uma rachadura quase invisível em uma barragem. No início, ninguém presta muita atenção. Depois, ela começa a aumentar. E quando finalmente se torna impossível ignorá-la, já é tarde demais. Porque enquanto Hitler celebra os sucessos obtidos longe de Moscou, uma transformação silenciosa está acontecendo diante da própria capital soviética. Milhares de homens estão cavando, construindo, preparando, esperando, e quando os alemães finalmente voltarem seus olhos para Moscou, encontrarão uma cidade muito diferente daquela que poderiam ter enfrentado semanas antes. Quando a atenção alemã finalmente retorna para Moscou, a sensação de urgência domina os quartéis generais. O verão está desaparecendo. Os dias continuam longos, mas já não parecem infinitos. A ofensiva que deveria ter esmagado a União Soviética em poucos meses agora entra em uma fase decisiva. Diante dos comandantes alemães está o mesmo objetivo que muitos deles defenderam desde o início: Moscou.
Mas o cenário não é mais o mesmo. As estradas abertas que existiam meses antes desapareceram. As brechas que pareciam conduzir diretamente à capital foram preenchidas. As formações soviéticas destruídas deram lugar a novas formações. As linhas defensivas improvisadas tornaram-se sistemas defensivos completos. E ainda assim, os alemães avançam. A ofensiva recomeça com enorme violência. Tanques rompem posições soviéticas. Artilharia abre corredores de ataque. A Luftwaffe tenta dominar os céus. Em diversos setores, a Wehrmacht volta a demonstrar a eficiência que havia aterrorizado a Europa. A distância para Moscou diminui. Nos mapas, os marcadores avançam para leste. A capital soviética parece próxima, perigosamente próxima. Em algumas áreas, soldados alemães acreditam que a vitória está ao alcance das mãos. Mas então surge um inimigo que não aparece nos mapas: a lama. Primeiro vêm as chuvas. Estradas transformam-se em rios de barro. Veículos afundam até os eixos. Caminhões carregados de combustível ficam presos por horas. Canhões precisam ser arrastados com enorme dificuldade. O ritmo do avanço desacelera brutalmente. Motores trabalham sem parar. Homens empurram veículos atolados. Colunas inteiras param. O que deveria ser um avanço rápido transforma-se em uma luta exaustiva contra o próprio terreno. Você quase consegue ouvir o som das rodas girando inutilmente na lama espessa. Cada quilômetro passa a exigir esforço desproporcional. Cada atraso beneficia os soviéticos, e os soviéticos aproveitam cada minuto. Mais tropas chegam à região de Moscou. Mais trincheiras são cavadas. Mais obstáculos são construídos. Mais posições defensivas entram em operação. A cidade transforma-se em uma fortaleza. Então o frio começa a chegar. Não de forma dramática, não de uma vez. Primeiro como um aviso, depois como uma presença constante. E finalmente como uma força implacável. Os soldados alemães não estavam preparados para aquilo. A campanha deveria ter terminado muito antes. Muitos ainda utilizam equipamentos inadequados para enfrentar o inverno russo. Lubrificantes congelam. Motores falham. Armas apresentam defeitos. Homens passam noites inteiras tentando manter algum calor. A temperatura cai e continua caindo. Enquanto isso, os soviéticos parecem crescer diante da adversidade. Novas unidades entram na batalha. Reservas são deslocadas para proteger a capital. A resistência endurece. Cada vila torna-se um obstáculo. Cada floresta esconde posições defensivas. Cada quilômetro exige sangue. Ainda assim, os alemães continuam avançando. Cada vez mais lentamente. Cada vez mais exaustos. Cada vez mais próximos do limite. Em alguns pontos, unidades avançadas conseguem enxergar sinais da proximidade de Moscou. As torres, as estruturas distantes, as indicações de que o objetivo está logo adiante, tão perto, mas ao mesmo tempo tão distante, porque a força necessária para dar o golpe final já não existe. O impulso desapareceu. As reservas diminuíram, os veículos acumulam desgaste. Os homens carregam meses de combate ininterrupto. A máquina que havia atravessado metade da Europa começa a perder velocidade exatamente quando mais precisa dela. Então, chega o momento que poucos alemães acreditavam ser possível. A ofensiva para. Não por escolha, não porque o objetivo foi alcançado, mas porque não consegue mais continuar. E é nesse instante que os soviéticos atacam. Após meses absorvendo golpes, recuando, reorganizando e ganhando tempo, o Exército Vermelho lança sua resposta. Uma resposta que surpreende os alemães. Uma resposta que demonstra que a União Soviética não está derrotada. Muito pelo contrário, ela ainda possui capacidade para lutar e continuará lutando. As forças alemãs são empurradas para trás em vários setores. Pela primeira vez desde o início da invasão, a imagem de invencibilidade da Wehrmacht sofre um golpe profundo. O mundo observa. Os aliados observam. Os próprios alemães observam. E muitos começam a compreender algo que antes parecia impensável. A guerra não terminará rapidamente. Talvez nem mesmo possa ser vencida. O objetivo que parecia ao alcance da mão torna-se inalcançável.
Moscou permanece de pé. As bandeiras soviéticas continuam hasteadas. O governo continua funcionando. As ferrovias continuam operando. O coração da União Soviética continua batendo. E tudo isso leva de volta a uma decisão tomada meses antes. Uma decisão aparentemente racional. Uma mudança de prioridades. Um desvio de forças. Algumas semanas perdidas. Naquele momento, parecia apenas mais uma escolha estratégica entre várias opções possíveis. Mas a história raramente revela suas consequências imediatamente. Às vezes, elas surgem apenas quando já não podem ser corrigidas. Os generais que defendiam uma corrida direta para Moscou jamais saberiam com certeza se a cidade teria caído caso suas recomendações fossem seguidas. Ninguém pode afirmar isso. Mas uma coisa é indiscutível. Quando os alemães finalmente chegaram aos portões da capital soviética, encontraram um inimigo mais forte, mais preparado e mais resistente do que aquele que existia anteriormente. O tempo que Hitler acreditou poder gastar havia se transformado na arma mais valiosa de Stalin. E esse talvez seja o aspecto mais cruel de toda a história. O erro não destruiu a Alemanha em um único dia. Não provocou uma derrota imediata. Não produziu uma catástrofe instantânea. Ele simplesmente deu aos soviéticos aquilo de que mais precisavam. Tempo. Tempo para reorganizar seus exércitos. Tempo para mover suas fábricas. Tempo para fortalecer Moscou. Tempo para sobreviver. E, no fim das contas, tempo suficiente para transformar o objetivo mais importante da campanha alemã em algo que jamais seria conquistado. Moscou não foi salva apenas por soldados, tanques ou fortificações. Ela foi salva por semanas. Semanas que pareciam pequenas quando foram perdidas, mas que acabaram mudando o destino da maior invasão militar da história.